nós vamos ler a palavra de Deus. Quem achou aí, diga amém. Amém? João capítulo 18, versículo 1 a 11. Se você não trouxe Bíblia, acompanha com a gente no telão, ou acompanha com alguém que está do seu lado. Diz assim a palavra do Senhor: tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. Quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente ele perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? Vamos orar mais uma vez. Estenda suas mãos para o céu, repita comigo essa declaração de fé. Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus, amém. Amém? Diga para o irmão assim: Deus vai falar contigo. Pode dizer, eu creio. O título da mensagem de hoje é: guarde a espada. Guarde a espada. A Bíblia diz que Judas lidera um levante contra Jesus. Ele vem acompanhado de um grupo, de um destacamento militar, com pessoas com tochas nas mãos, com armas, espadas, e eles vão procurar Jesus, que nada tinha feito. A única coisa que Jesus tinha feito tinha sido o bem às pessoas, amar o próximo. Ele havia aberto a vista de cegos, havia limpado leprosos, ele havia curado pessoas e agora estava sendo perseguido. E Jesus está num lugar chamado Getsêmani com os seus discípulos, e ele escuta então o barulho, o som daquele motim chegando. Ele sabia do que se tratava, ele sabia qual era a situação, e ele não tem dúvida, ele dá um passo à frente e ele pergunta: a quem vocês procuram? Um dos soldados diz para Jesus: a Jesus de Nazaré estamos procurando. E ele então, mais uma vez, sem ter medo, toma a frente e diz: eu sou eu. E essa é uma declaração da sua divindade, quando ele diz eu sou. Aqueles homens, diante do som da sua voz, caem por terra. Eles mal conseguem levantar, os soldados não conseguem ficar de pé, tamanha era a majestade de Jesus. E ele pergunta mais uma vez: a quem vocês estão procurando? O soldado, meio
atemorizado, repete de novo a Jesus de Nazaré. E ele diz: eu já não disse que sou eu? Deixem eles ir, liberem os meus discípulos. E é interessante, Jesus, ele sempre toma frente, ele nos libera, ele nos deixa seguir os nossos caminhos, ele toma a punição que deveria ser a nossa. Mas o que me chama a atenção nessa história é a atitude de Pedro. Quando ele vê Jesus se posicionando dessa maneira, ele pega a espada e ele tenta fazer algo, ele tenta ajudar Jesus, ele toma a frente, ele não tem dúvidas, ele decepa a orelha de Malco, e ele está com sangue nas mãos, quando Jesus diz: ei, Pedro, larga a espada. Mas Jesus, Pedro, larga a espada. Mas Jesus, e aí, um toque de graça, ele coloca a orelha de Malco no lugar, e está lá Pedro sem entender direito, se afasta e vai embora. E sabe, muitas vezes eu e você, nós somos como Pedro. Quantas vezes eu já me vi querendo ajudar Jesus. Parece um contrassenso, mas em determinados momentos não percebemos. A gente quer tomar a frente, a gente quer usar a força, as habilidades, usar a espada para fazer cumprir aquilo que achamos que é o propósito de Deus. Mas Jesus por vezes diz para nós: guarda a espada, confia em mim. E hoje eu vim dizer para você: guarda a espada, confie em Jesus. Quantas vezes nós, diante dos desafios, diante das lutas, diante dos pecados, nós arregaçamos as mangas, nós fazemos planos, montamos estratégias, e quando eles parecem não prosperar, nós dizemos: não, eu vou trabalhar mais, eu vou lutar mais, eu vou fazer melhor, vai dar certo, vai acontecer. Mas esquecemos que não é desse jeito que as coisas funcionam com as batalhas espirituais. Jesus hoje está dizendo para mim e para você: larga a espada, confia em mim. Noite passada eu estava aqui, eu tentei fazer o sermão o dia inteiro, mas sabe aqueles dias que as coisas não param de acontecer e dar errado? Uma chamada atrás da outra, a gente no hospital, tive que fazer visita, correria. E quando eu consegui parar, eu abri o computador, peguei a Bíblia, me tranquei na sala, eram 8 horas da noite. Eu falei: tudo bem, vai dar tempo. Comecei a preparar a mensagem, comecei a ler a Bíblia. E aí toca o meu telefone. A minha esposa diz: olha, a Nina não está bem, eu estou passando aí para te buscar, para irmos ao médico. 9 horas ela chegou aqui. Eu desci, nós fomos ao hospital, ela foi medicada, passamos na farmácia, compramos um lanche. Quando eu voltei de novo no escritório, abri o computador e fui me preparar, olhei no relógio, era meia-noite. Falei: Deus, me deu vontade de pegar a espada, sair fazendo as coisas. E eu ouvi a voz do Espírito me dizendo: ei, guarda a espada, confia em mim. E aí eu fiz algo meio maluco. Ainda bem que a porta estava trancada. Eu deitei no chão, apaguei a luz e deitei no chão da sala. Fiquei olhando para cima e comecei a conversar com Deus: Senhor, o Senhor mandou guardar a espada, me dirige. O que eu tenho que fazer? Eu estou cansado. E comecei a falar com Deus. E de repente, quando eu terminei a oração, a Bíblia estava aberta nesse texto, João 18. E o Espírito Santo de Deus começou a me ensinar tanto,
que as batalhas de Deus nós não ganhamos na força do braço, não ganhamos com as nossas habilidades, com a nossa inteligência. E tem muita gente aqui cansado, porque peca e tenta, e talvez Deus esteja dizendo para você: baixa a espada, confia em mim. Muitas vezes me senti como Ezequiel, com uma espada lutando sozinho contra o vento, os cabelos jogados, tentando comunicar uma mensagem que o povo não era capaz de entender. Outras vezes me senti como Davi, diante de um desafio, um gigante como Golias, colocaram uma armadura pesada sobre ele, e ele tentava andar, pegar a espada, mas mal conseguia sair do lugar. Então ele ouve uma voz: não é desse jeito, não é dessa maneira, vai para o riacho, o lugar dos pedregulhos, porque eu vou usar uma pedra, uma pequena pedra, para mostrar para todos como é que se vence batalhas quando Deus está à nossa frente. Hoje eu vim dizer para você: tire a armadura pesada, guarde a espada, por favor, pare de desferir golpes como quem luta contra o vento. Jesus, o grande eu sou, está neste lugar. Ele pode nos levar ao caminho das pedras, Ele pode derrubar gigantes com o sopro da sua voz, Ele pode fazer cair por terra aquilo que nos oprime quando estamos cansados, sobrecarregados, desgastados. Aleluia! Jesus está entre nós. Hoje eu vim dizer que há conserto para o seu casamento, há conserto para as suas finanças, há solução para a sua célula, para o seu ministério, para o seu projeto de vida, se você guardar a espada e deixar Jesus te conduzir ao caminho da vitória. Quantos querem largar a espada hoje e deixarem Jesus os guiar? Aleluia, levante as mãos. Hoje é tempo de renovação. Quem está cansado, se sente pressionado, abatido, levante as mãos. Hoje o refrigério e o bálsamo do Senhor vai alcançar a sua vida. Você vai sair daqui renovado, porque quando a gente se deixa ser guiado por Jesus, as coisas na nossa vida acontecem. Aleluia. Eu queria entender, à luz desse texto, por que devemos guardar a espada e confiar em Jesus. A primeira lição que eu aprendo com esse texto é que devemos fazer isso porque a espada não nos ajuda a atravessar os vales escuros. O versículo 1 do texto diz assim: Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. É interessante, essa palavra Cedron, ela significa escuridão, escuro. O que a Bíblia está falando é que eles estavam passando por um vale escuro. E de fato a Bíblia nos fala deste lugar em outras passagens. Existe um salmo muito conhecido que nos fala do vale da sombra e da morte. Esse era um lugar que existia na terra de Israel, um lugar real. Era um vale tão escuro que apenas ao meio-dia, quando o sol alcançava o zenite, o seu ponto mais alto, era possível ver o fundo do vale. Davi um dia se deparou com esse lugar, e ele vai dizer que o que o conduziu ali não foi a sua força, a sua expertise, a espada não pôde ajudar, mas sim a presença de Jesus, a sua vara e o seu cajado que nos consolam. Os discípulos estavam passando por um vale escuro, não apenas o vale de Cedron, mas o momento era de grande escuridão. Jesus já havia anunciado que seria morto, crucificado. Eles sabiam que ele estava prestes a ir embora, a ser tirado deles. E naquele caminho, eles literalmente se sentiam assim, perdidos, impotentes, no escuro. E sabe,
Muitas vezes na vida nós chegamos nesse lugar, nós chegamos nesses vales, e muitas vezes não sabemos como reagir. Recorremos à espada, pensando que ainda é possível fazer alguma coisa. Mas ei, deixa eu te dizer uma coisa: a espada não vai te ajudar a sair desse lugar. Você tem um problema com seu filho, você tem um problema crônico em uma área, você já tentou? Jesus pode nos conduzir pelos vales escuros da vida. Eu lembro do testemunho de um pastor americano, que eu ouvi ele contando que um dia seu pai foi fazer um exame no médico, e a sua mãe o levou na padaria. Ele chega naquele lugar e a mãe olha para ele, quando estavam ali comprando pão, e pergunta: filho, você está preparado? Ele olha para a mãe e diz: preparado para quê, mãe? Filho, você está preparado? Ele diz: preparado para quê? Preparado para assumir a igreja. Ela: como assim? O pai dele era pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, e ele agora estava doente, o seu pai estava enfermo, e a mãe já estava falando: filho, você está pronto? E ele dizendo: eu não. Eu sou apenas um jovem, pastor de jovens, eu não tenho condições para isso. Mas ele contando no seu testemunho que antes de der tempo de fazer alguma coisa, ele já estava nessa posição. Seu pai impossibilitado, ele assume a igreja, e no começo eram tantas as expectativas, e ele se viu correndo para todos os lados, empunhando a espada, tentando suprir a todos, até que um dia Deus falou para ele: ei, guarda a espada. Guarda a espada. Deixa eu te conduzir e te levar aonde eu quero te levar. Eu não sei qual é a sua experiência, eu não sei qual é o desafio, eu não sei qual é o vale escuro que você tem passado, mas hoje eu quero te dizer: guarda a espada, porque ela não vai te ajudar. É a voz de Jesus que vai te guiar nos lugares escuros da vida. Você está perguntando o que fazer? Você já foi atrás de tantos conselheiros. Deixa eu te apresentar um que é maravilhoso conselheiro: Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem poder. Da sua boca os inimigos caem por terra. Para de se matar usando a espada. Jesus quer se apresentar hoje para você. Mas sabe, o vale de Cedron, na Bíblia, ele também é conhecido por outros nomes. Ele é chamado em alguns textos de Vale de Josafá. Em Joel, ele é apresentado dessa maneira. E no livro de Apocalipse, ele é conhecido como o lugar do Armagedon, o lugar do juízo final. O vale escuro muitas vezes é o lugar dos juízos, o lugar onde Deus julga as coisas, mas não só Deus, nós nos julgamos. E essa era a situação de Pedro. Em determinado momento ele havia dito para Jesus assim: eu jamais te deixarei, eu vou contigo e estou contigo até a morte. E de fato eu creio que essa era a intenção do coração de Pedro. Tanto é que quando veio o motim, o que ele fez? Ele pegou a espada, ele quis defender Jesus, mas agora ele se encontrava numa situação complicada. Ele havia negado Jesus algumas vezes, e a espada não era capaz de defendê-lo das suas próprias acusações. A espada não era capaz de defendê-lo da sua própria consciência. A espada não era capaz de defendê-lo das acusações do inimigo, do diabo. E talvez existam pessoas neste vale, neste lugar escuro, neste lugar de juízo,
com a espada já tentaram se defender, mas a consciência não lhes dá trégua. Quando você põe a cabeça no travesseiro, a dor daquele pecado, daquela traição, ela volta à tona, ela aparece de novo. O inimigo faz questão de pôr o dedo na tua cara e te mostrar quem você é. Essa era a condição de Pedro, e tentando se defender com uma espada, sabe onde ele vai parar? No meio do mar, no barquinho. Sabe como ele foi se defender? Abandonando o chamado de Deus. Eu não sirvo para isso. Eu não sei se eu sirvo nem para ser um cristão. E eu ouço tantos jovens falando isso. Eles tentaram. Líderes que de verdade se esforçaram, lutaram o bom combate, desembanharam a espada, mas caíram. E agora estão com a espada, tentando se defender, dizer: eu não sou hipócrita, então eu vou para o meio do mar e eu volto para a vida que eu levava antes. Aqui ninguém me acusa, aqui eu estou sozinho. Mas um dia, quando Pedro estava lá no meio do mar, ele ouviu a voz, a mesma voz que colocou os seus inimigos por terra, a voz do grande eu sou, e disse: Pedro, jogue as redes novamente. Ele diz: opa, essa voz eu conheço. Ele larga as redes, sai nadando, e quando ele encontra Jesus na praia, sabe o que Jesus diz para ele? Ei, Pedro, larga a espada. Como assim, Deus? Ei, Pedro, vai cuidar das minhas ovelhas. Mas eu, Senhor, vai cuidar das minhas ovelhas, Pedro. Mas, Senhor, o que eu fiz? Pedro, vai cuidar das minhas ovelhas. O meu sacrifício, o sangue que eu verti naquela cruz já te absolveu. E hoje eu vim dizer para você, jovem, que largou o ministério, que abandonou o chamado, em vez de tratar o pecado, e foi parar no meio do mar, e agora está no escuro, porque não sabe aonde a vida vai o levar, não sabe nem para onde deve ir, o que fazer. Hoje Jesus está neste lugar te dizendo: filho, volta, eu que te chamei, o meu sangue que foi vertido no madeiro te absolveu. Filho, eu quero usar você para o louvor da minha glória. Filho, guarda a espada, deixa eu te conduzir. Quantos querem ser guiados por Jesus aqui? Aleluia. Essa semana foi interessante. Eu vim aqui pregar na formatura de um curso de panificação. Falei primeiro na FIEP, numa instalação nova que eles inauguraram, e depois vim aqui na igreja. Nós fizemos uma parceria e eles nos instrumentalizaram para fazermos um curso profissionalizante às pessoas carentes que atendemos aqui na BASC, nosso órgão de ação social da igreja. Eu vim aqui, vim pregar, vim falar, mas eu fui profundamente ministrado. Quando eu cheguei nesse lugar, estava cheio, uma mesa cheia de pão, todo tipo de pão que você pode imaginar. E eles deixaram a gente tomar um café gostoso. Então já comecei abençoado por isso. Depois, eles foram entregar os certificados. E me pediram para fazer ali parte do grupo que entregava. Estava o executivo da FIEP, eu, a tia Marta, que é a lideração social da igreja. Mas sabe o que me impressionou? Foram as pessoas. As pessoas que estavam ali naquela reunião, que tinham se formado, era gente muito simples. Muitos desempregados, muitos do Parolim, comunidade que a gente ajuda, e de outros lugares. E um dos primeiros diplomas que foram entregues foi de uma senhora. Ela veio e ela só tinha esses 2 dentes aqui assim. Tinha uma janelona no meio. E ela pegou o certificado. E quando ela pegou o certificado,
Tinha um pessoal tirando foto, ela fez pose para foto, ela abriu um sorrisão e ela estava tão feliz, tão alegre. Nós ficamos emocionados. Depois veio um jovem, um rapaz. Quando ele pegou o diploma, sem brincadeira, parecia que ele tinha ganhado um prêmio, era, sei lá, um jogo importante, alguma coisa. Ele saiu ali fazendo festa. Eu dei a palavra quando terminei de ministrar. Aquele moço veio falar comigo. Ele se apresentou e falou: pastor, meu nome é Randal. Eu dei um abraço nele e falei: cara, que legal. Ele falou: pois é, agora vou poder trabalhar, eu tenho esse curso técnico, que beleza. Ele falou: pastor, mas você sabe da minha vida? Eu falei: não. Da história, do meu testemunho? Eu falei: não. Randal era skatista, tinha patrocínios, skatista profissional, ia bem, as pessoas gostavam dele, era bem quisto na sua família, na sua casa, mas ele se enveredou pelo caminho das drogas, e cada vez foi se afundando mais, perdeu os patrocínios, perdeu a possibilidade de disputar os campeonatos, foi se afundando cada vez mais. Um dia o seu pai ficou doente, ele queria ajudar, mas naquela situação era tão difícil ajudar o pai, e o pai veio a falecer. Daí ele afundou de vez, acabou se enveredando pelo caminho do crack, e usou tanta droga que ele estava no meio da rua, um dia, vivendo assim, e ele achava que tinha acabado para ele. Ele estava ali sozinho com uma espada, ele não queria fazer mais ninguém sofrer. E aí um rapaz da igreja passa, fala para ele: tem jeito para a tua vida, tem jeito para você. Ele diz: como assim? Você não sabe da minha história. Eu me envolvi com crime, ele virou traficante, ele fez tantas coisas erradas, e aquele moço estava ali, e aquele cara pegou ele pela mão, o levou para a casa de recuperação Nosso Ceifar. Ele fez o tratamento, encontrou Jesus, e ele dizendo para mim: pastor, esse certificado para mim agora, depois de 1 ano e meio, é como se Jesus estivesse dizendo para mim: você pode começar de novo, eu te absolvi, vai, Randal. E sabe, tem tantos líderes, tanta gente de tanto potencial aqui, que está no vale escuro, sendo refém da sua consciência. E hoje eu vim dizer para você que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou dentre os mortos. E hoje Ele veio, como foi buscar Pedro, Ele veio buscar você. E Ele está te dizendo: filho, para de lutar sozinho, guarda a espada, eu já te absolvi. Eu quero restaurar a tua vida, o teu chamado, os teus propósitos, em nome de Jesus. Quantos querem passar pelo vale escuro com a presença de Jesus? Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado assim: guarda a espada, confie em Jesus. Segundo motivo pelo qual devemos abandonar a espada e confiar em Jesus, é porque a espada não é capaz de atenuar as grandes pressões a que seremos submetidos. Versículo 1 diz: do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. A Bíblia está falando aqui do lugar da prensa, o lugar onde somos submetidos a pressões estratosféricas. A Bíblia está nos apresentando aqui o Getsêmani, o lugar onde Jesus literalmente suou sangue. Você pode imaginar o tamanho da pressão que Jesus estava vivendo neste lugar, neste ponto. E sabe, o exemplo de Jesus vai me ensinar que não é com a força do braço nem com a espada que a gente lida com esse tipo de pressão. Quando Jesus era pressionado, você vê o começo do texto, ele vai dizer o que ele fazia. Ele orava, ele passava as noites na presença do Pai, e ali, enquanto clamava, enquanto buscava, o Senhor o visitava, o Senhor lhe renovava a fé e a esperança.
E hoje eu vim dizer para você que a espada não vai te ajudar a lidar com as pressões da vida, mas a presença de Deus sim. Ela aquieta o coração, ela alivia as cargas, ela traz conforto. E talvez você chegou aqui atribulado. A palavra tribulação significa alguém sendo esmagado por uma pedra, pressionado por ela. Talvez você chegou aqui assim, se sentindo pressionado, as contas para pagar, as situações em casa, as expectativas no trabalho, os desafios que surgiram. São tantas as pressões. Eu lembro de uma vez que eu fui no médico, um irmão aqui da igreja, o Dr. William, muito querido. E ele foi me explicar: Michel, você precisa saber o que é estresse. Eu tenho uma ideia do que seja. Se for, deixa eu te explicar. Sabe o parafuso? Quando você pressiona, chega uma hora que ele chega no limite. E aí o que acontece se você fizer mais pressão? Ele espana. Isso é o estresse. Quando a gente coloca um peso, uma carga sobre alguém maior do que ele pode suportar. E de fato, às vezes nós chegamos no limite. Quem já chegou no limite aqui? Levanta a mão. Eu lembro de vezes de não conseguir sair do banheiro. Eu lembro de outras vezes de me fechar em lugares e do nada começar a chorar compulsivamente. Pressão. Quando você lidera, você tem que tomar decisões. As pessoas esperam de você algo, elas esperam direcionamentos, elas têm expectativas. E é tão difícil muitas vezes, neste lugar, o lugar da prensa, o vale das decisões. É tão difícil lidar com tudo isso. E sabe qual que é a nossa tendência? Quando a pressão aumenta, o que a gente faz? A gente pega a espada. Eu vou organizar os horários melhores, eu vou acordar mais cedo, eu vou dormir mais tarde, eu dou um jeito. E eu vou indo. E há um limite difícil da gente entender até onde vai a responsabilidade, o ativismo, até onde vai a dependência de Deus. E às vezes a gente se perde nesse caminho. E talvez você chegou nesse lugar. Jesus estava ali. E sabe o que ele me ensina? Deixa a espada. Confia em mim. Moisés estava nesse ponto. Quando Jetro viu sobrecarregado. E sabe qual era a crise de Moisés? Deus derramou algo sobre a minha vida. Eu quero abençoar as pessoas, eu quero atender as demandas. Aí ele escolhe 70. E o que Deus faz? Deus pega a unção de Moisés e derrama sobre os 70. E Deus começa a agir e fazer através de outros também. Muitas vezes as pressões se tornam insuportáveis porque não as sabemos delegar. Muitas vezes confiamos demais na nossa força e esquecemos do jeito de Deus agir. Deixa eu te dizer uma coisa: as coisas de Deus na nossa vida, elas acontecem por fé. Você precisa trabalhar? Sim, eu trabalho bastante. Mas quando Jesus dá um direcionamento e eu sigo Ele, as coisas acontecem. Esses dias tinha um jovem aqui que trabalha comigo, ele estava todo descabelado, chegou cansado. E ele estava fazendo um monte de coisa e trabalhando, sentou na mesa e era tanta coisa e ele estava afoito. E o pastor Tarek aqui no nosso meio chegou do lado dele e falou: "Ei, rapaz, o que você está fazendo? Você está aí até descabelado." Ele falou: "Não, é que eu tenho muita coisa para fazer e tal." Ele falou: "Ei, experimenta todo dia gastar tempo na presença de Deus e vamos ver se as coisas não fluem mais naturalmente na sua vida." "Pastor, você está falando de tempo na presença de Deus, eu não tenho nem tempo para isso."
Você aprendeu a ser autossuficiente, né? A gente aprende assim. E o trabalho de fato é uma virtude. Mas eu quero te pedir hoje, em nome de Jesus, no Getsemane, não tem como seguir em frente na força do braço. Se Jesus suou sangue nesse lugar, quanto mais eu e você. A gente só sai do Getsemane quando a gente ouve a voz do grande eu sou. E hoje Ele vai apontar caminhos. Hoje Ele vai se revelar para você. Porque Ele nos leva pelo vale escuro, mas Ele nos leva também no lugar da prensa. E quando o seguimos, somos abençoados por Jesus. Essa semana um dia cheguei e estava orando de manhã. Eu chego sempre 1 hora antes para orar. E eu cheguei aqui, estava falando das coisas para Deus e dizendo que estava pensando, orando pela equipe e tal. E achei tão interessante a palavra de Deus. Eu tenho um livrinho devocional que eu gosto bastante. E eu abri assim aleatoriamente e caiu nesse texto que dizia: vou usá-lo e não destruí-lo. Era o título. Falei, amém, Senhor. Dizia assim: ó meu filho, não esteja sobrecarregado com os cuidados do dia a dia. Não permita que as suas energias sejam consumidas com tarefas enfadonhas. O que é absolutamente necessário precisa ser feito. Mas se colocar o ministério do reino em primeiro lugar, minha força será sua para as tarefas, e você terá tempo para fazer as duas coisas. Você não precisa atender a todas as chamadas. Aprenda a discernir quando quero usá-lo e quando quero que outra pessoa dependa completamente de mim. Caso contrário, você pode limitar o desenvolvimento pessoal desta pessoa. Em vez de ajudar, se tornará pedra de tropeço para ela. Às vezes a gente quer ajudar e atrapalha. Sabe que as pessoas precisam, às vezes não é do meu ou do teu conselho. Elas precisam depender de Deus. E quando a gente pega a espada e começa a apontar os caminhos e dirigir as coisas, em vez de a gente ajudar, a gente atrapalha. Deus vai levantar líderes nesse lugar que dependem do Senhor, que fazem as coisas não na força do braço, do ímpeto, da inteligência. Gente que é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Quem quer trabalhar desse jeito? Deus vai te guiar. Mas a espada também não funciona para outras situações. Hoje eu queria te falar, guarda a espada, porque a espada não resolve o problema com os traidores. Versículo 2 diz: ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Olha que interessante. Quantas vezes tem um Judas no nosso meio? Quem já conheceu um Judas aí, levanta a mão. Diga para o irmão que está perto de você: cuidado para não virar Judas, seu miserável. Cuidado, Judas pode estar mais perto do que você imagina. E sabe o que a Bíblia vai nos ensinar? A espada não resolve o problema dos Judas da nossa vida. Quando eu fui para Israel alguns anos atrás, o nosso líder da caravana ali, o guia que nos instruía nos lugares, ele era judeu, e ele falou sobre um texto em Mateus 26, o texto paralelo a esse que estamos lendo de João, quando Jesus está preparando os discípulos para a sua morte, e ele diz para eles venderem as capas e tomarem a espada. E aí, na interpretação dele, ele dizendo: está vendo, Jesus era um líder de uma revolução, ele manda pegar a espada. Mas a gente não pode olhar a Bíblia e ler a Bíblia desta forma. Nós temos que ler a Bíblia dentro de um contexto mais amplo. E esse texto aqui, ele aparece nos evangelhos, essa mesma história. E é interessante porque eu creio que Jesus manda pegar a espada porque ele queria ensinar algo muito especial para os seus discípulos.
Quando aparece os soldados, Judas vem à frente, o que Pedro faz? Ele não tem dúvida. A espada que Jesus mandou pegar era para esse momento. Ele dá na orelha de Malco. E aí o que Jesus fala para Pedro? Pedros que empunham a espada, pela espada morrerão. E aí Jesus vai lá e põe a orelha de Malco no lugar. Esse é um milagre meio nojento, né? Devia estar um banho de sangue, a orelha, ela coloca de novo, mas foi uma coisa linda. Mas talvez seja mais difícil para entender, além do banho de sangue, é Jesus restaura o traidor. Como assim? A espada era para quê então, Jesus? E sabe, muitas vezes a gente não entende a estratégia do inimigo. A estratégia do inimigo é tirar o nosso foco. E aí a gente começa a perder tempo com os traidores. E a gente esquece o propósito maior de Deus. Pedro não estava lutando contra Judas e o seu motim. Ele estava lutando contra o propósito de Deus, que era levar Jesus até o Calvário. Mas ele não podia perceber isso porque no calor das emoções ele usou a espada. E sabe, nós fazemos isso na nossa vida, nos nossos ministérios. Aparecem os traidores. Eles aparecem. Eu não quero fazer alarde, mas tem um Judas perto de você. E sabe, nesses anos de ministério, eu já vi tantas pessoas machucadas pelos Judas que a vida nos apresenta. Esposas que foram traídas por seus maridos, maridos que foram traídos por suas esposas, pessoas que foram machucadas por pastores, por líderes que eles confiavam, abriram seu coração, entregaram, compartilharam segredos, e eles traíram sua confiança. Pais que machucaram, abusaram, bateram, agrediram filhos, e são tantas as histórias de pessoas traídas. E nós muitas vezes fazemos como Pedro. Eu faço como Pedro, eu pego a espada e eu quero pôr em ordem as coisas. Mas Jesus diz: ei, guarda a espada. Quantas vezes aqui no ministério eu me senti caluniado, desrespeitado, veio um e-mail mal educado, uma pessoa que disse que não devia, e quando eu vi, eu estava fazendo maquinações, articulações, tentando usar a espada para resolver os problemas, mas o Senhor me visitou. Ele disse: ei, guarda a espada. O que você está fazendo? Guarda a espada. Deixa eu te guiar. Tem muita gente aqui armada, foi machucada pela vida e agora está amarga. E sabe, está lutando contra tudo e contra todos. No ímpeto de se defender, se já se machucou. Eu lembro de um rapaz que chegou para mim. Sua esposa o tinha traído e ele dizendo que ele literalmente pegou a espada. Ele já tinha feito os planos, ele sabia como ia agredir, como ia acabar com aquela situação, o que ele ia fazer. Mas por temor ao Senhor, antes de praticar tudo aquilo que ele tinha planejado, ele procurou a Deus. E o Senhor mostrou o que ia acontecer. Ele mostrava cenários, ele mostrava fotografias. E sabe o que Jesus revelou para aquele moço? É que quando a gente luta com as nossas armas, a situação só piora. E hoje eu vim dizer para você: para de tentar resolver esse problema. Para de perder teu tempo com isso. Você não percebeu? A estratégia do inimigo é tirar você do foco, do projeto, do plano de Deus. Guarda a arma. Jesus tem algo maravilhoso para fazer na tua vida, na tua casa, entre os teus. Guarda a espada e segue Jesus. E sabe, o pior, tem tanta gente que aqui que se acostumou
a usar a espada para se defender. Está tão machucada que não para. E aí quando ela vê as pessoas que a feriram, a traíram, sendo alvo da cura e do milagre de Jesus, Ele está restaurando aquele que me fez mal. Como assim? E daí sabe o que elas fazem? A espada que elas usavam contra os outros, agora elas usam contra Deus. E eu já vi tanta gente saindo da igreja porque viu o irmão que tinha feito mal a ela ou a ele sendo renovado, restaurado, ministrando, atuando, fazendo. Eu não consigo. A espada não vai te ajudar, meu irmão. Mas o amor de Jesus, Ele vai restaurar a tua vida, teu casamento, a tua casa, a tua história. Guarda a espada e deixa Jesus te guiar. Aleluia. Mas essa história termina de uma maneira interessante. Eu vou falar, quase caí mesmo. O diabo está querendo fazer a gente tropeçar. Está repreendido. Com ele, não, bom, deixa pra lá. Última. Guarda a espada, sabe por quê? A espada muitas vezes é a manifestação da nossa humanidade diante dos propósitos de Deus. Versículo 11: acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? Jesus está dizendo isso para Pedro, ele está com a espada. Ei, é propósito. Ei, e sabe, quando eu li isso aqui, eu lembrei de uma cena na Bíblia, quando Pedro está diante de Jesus e Jesus pergunta aos discípulos: quem eles dizem que eu sou? E aí eles começam a dizer, uns dizem que tu és Elias, que tu és um profeta, que tu és isso e aquilo. E aí Jesus pergunta: e para vocês quem eu sou? E Pedro não tem dúvidas, ele olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz: Pedro, sobre esta pedra, a tua declaração, edificarei a minha igreja. Passa alguns instantes, Jesus começa a falar do que haveria de acontecer com ele, da sua crucificação, o que se passaria. E aí Pedro diz: Jesus, não pode acontecer desse jeito, não é assim. E aí Jesus olha para Pedro e diz: arreda-te de mim, Satanás. Pedro não percebia, mas ele estava fazendo exatamente a mesma coisa. Estava com a espada, tentando, na manifestação da sua humanidade, lutar contra os propósitos de Deus. Propósitos que ele não era capaz de entender. E sabe, muitas vezes nós fazemos isso. Nós não entendemos o que Deus está fazendo, e por isso a gente pega a espada. Nós não entendemos esse plano de Deus de matar Jesus. Como assim? Eu já vi tantas pessoas usando a espada porque não entenderam os propósitos de Deus. Eu lembro da jovem que veio me procurar no final do culto dizendo: eu não entendo. Ela estava armada até os dentes. Se ela pudesse, ela me detonava aquele dia. Por que Deus levou minha mãe? Por que esse câncer a machucou dessa maneira? E sabe, eu escuto todos os dias histórias como essas, de pessoas que eu não sei a resposta que devo dar, porque de fato nem eu entendo muitas vezes os propósitos de Deus. E talvez você recorreu à espada porque você chegou nesse lugar. Você chegou exatamente nesse lugar onde os mistérios de Deus são apresentados a você. Se Pedro pudesse enxergar na frente o final da história,
e ele pudesse entender que a crucificação era um marco da vitória de Deus sobre o pecado da humanidade, se ele pudesse entender e ver Jesus descendo ao Hades, ao inferno, e proclamando a sua vitória para os espíritos cativos, os demônios, se ele pudesse ver a ressurreição de Jesus dentre os mortos, a sua glorificação, ele teria guardado a espada. Mas no meio daquela situação, o que ele fez? Ele simplesmente recorreu à sua humanidade, tentou se defender do que ele não conseguia entender. Tem tanta gente fazendo isso. Agora deixa eu te dizer uma coisa, querido: os propósitos de Deus não serão frustrados na tua vida. Você está com a espada, é? Deixa eu te dizer, o grande eu sou está nesse lugar. E se ele abrir a boca, a espada cai por terra, cai todo mundo por terra. Mas os propósitos de Deus vão se cumprir na sua vida. Eu lembro do dia que eu estava na espada, na mão, eu estava bravo. A gente fica macho às vezes, né, com Deus. Tinha me machucado, eu jogava, queria ir para a Olimpíada, tinha tantos sonhos. Hoje é tão fácil de entender. Deus tinha outros propósitos para a minha vida que eu não sabia. Eu sou grato a Deus, porque mesmo com a espada nas mãos, Ele pôs por terra as minhas ideias, os meus planos, os meus projetos, e hoje eu posso viver o plano que o Senhor estabeleceu para mim. Pastor, é tão difícil largar a espada. Agora deixa eu te contar, quem é que te defende? Esse texto vai contar para nós que antes das coisas acontecerem ele já sabia. Já sabia quem era o traidor, já sabia o que ia acontecer, ele sabia tudo. Quando os inimigos vêm, ele abre a boca e eles caem por terra. Ele é o grande eu sou, Ele é o príncipe da paz, Ele é o verbo encarnado, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é a raiz de Davi. Você está recorrendo à espada por quê? Jesus hoje disse: filho, vem para trás aqui. Vem para trás. Pode largar a espada. Só me segue. E se você andar atrás de Jesus, você vai ver 1000 cairão de um lado, 10.000 cairão do outro. Se você andar atrás de Jesus, você vai ver os rios não te submergirão, o fogo não arderá em ti. Se você andar atrás de Jesus, você vai ver muralhas vão cair por terra, inimigos se prostrarão. Glória a Deus. Hoje Jesus está nesse lugar e Ele está pedindo para você: guarda a espada, confie em mim, eu vou cuidar de você.